Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui hoje um terceiro vídeo falando a respeito do ensino falso da Trindade. A gente já considerou alguns versículos, né? No primeiro vídeo eu considerei o Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 28, onde Jesus afirma que o Pai é maior do que ele. Foi Jesus que disse. No segundo vídeo a gente abordou Deuteronômio 6:4 e Gálatas 3:20, onde a Bíblia diz que Deus é apenas um e não três pessoas, como as religiões da cristandade afirmam, né? Eles afirmam que são três deuses, onisciente, onipotente, onipresente, que formam um único Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é um. A Bíblia não diz que Deus são três entidades, mas apenas um. Então hoje a gente vai considerar mais dois versículos. Eu estou aqui com duas traduções, depois eu vou baixar mais algumas traduções. Eu estou usando aqui a tradução Novo Mundo e eu estou usando a tradução Reina Valera. Mas depois eu quero baixar a de Jerusalém e a João Ferreira de Almeida, para vocês perceberem que são iguais, né? Mudam algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. E os textos que eu gostaria de ver hoje, o primeiro está aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3. Ontem eu cometi um gafe quando eu fui gravar o meu vídeo. Eu acabei virando a tela do celular de cabeça para baixo, né? Eu não sou muito bom com tecnologia não, vou admitir para vocês. Então a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz algo interessante. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem junto comigo. Então nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que diz, que interessante, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo. Então a Bíblia diz que Jeová, né, o Pai de Jesus Cristo, o nome de Deus é Jeová, né? Mas se você quiser falar Javé, Senhor, não importa. A questão aqui é que o Pai de Jesus Cristo é também o Deus de Jesus Cristo. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, se Jesus é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, como as religiões dizem, como pode um Deus todo-poderoso ter um Deus acima de si? Porque o texto é claro, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é Deus em sentido pleno e absoluto, como ele pode ter um Deus acima dele? É a pergunta que eu deixo aí para aqueles que acreditam na Trindade. E para a gente corroborar com esse versículo, a gente vai ler também Apocalipse capítulo 3 e o versículo 14. A demora aqui é porque meu computador é lento e eu quero fazer vídeos breves, vídeos curtos, para não ficar chato, né? Porque quando eu pego um vídeo na internet e ele tem 1 hora, eu fico com preguiça de assistir. Então, vou tentar fazer vídeos curtos aqui e vocês raciocinem em casa aqui, tá? Apocalipse, capítulo 3 e o versículo... Na verdade é o 3:12, né? Eu falei 3:14. Apocalipse 3:12. Vamos ler juntos? Olha que interessante. Não vou virar a tela não, vamos tentar deixar assim. Então nós estamos em Apocalipse, capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia em casa, lê na sua tradução aí o versículo 12. Diz, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de modo algum jamais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele meu novo nome. Então aqui Jesus se refere ao Pai dele como sendo Deus dele várias vezes. Reparem para vocês verem, ó. Aquele que venceu, farei coluna no templo do... Olha só como é que Jesus se refere ao Pai. Meu Deus. Aqui uma vez.
Se a gente baixar o dedo aqui, ó, meu Deus de novo, meu Deus de novo e meu Deus de novo. Então, pelo menos 4 vezes, Jesus se refere ao Pai como sendo o Deus dele. Aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Mas peraí, quando o livro Apocalipse foi escrito, Jesus já tinha ascendido ao céu. Ele já estava no céu há aproximadamente 60 anos. Jesus estando no céu, ao lado do Pai dele, ele se refere ao Pai dele como sendo Deus dele. Se ele estivesse na Terra, algum trinitarista poderia dizer, não, mas é porque aí é a forma humana, carnal, ele como humano ele era inferior mesmo, mas no céu ele é igual. Só que quando o livro de Apocalipse foi escrito, Jesus já estava no céu com seu corpo espiritual. E ele se refere ao Pai como sendo o Deus dele. Ele chama Jeová de meu Deus. Torno a perguntar. Se Jesus é Deus em sentido pleno e absoluta, se Jesus é Deus em sentido... Ligou o som aqui e já me desconcentra, meu vizinho. Então, se Jesus é Deus em sentido superlativo, como ele pode ter um Deus acima dele? Então é lógico crer que Jesus é menor que o Pai dele. Que Jesus tem um Deus a quem ele é submisso, e a quem ele é subordinado. E não é só nessa tradução não. Vou fechar a janela aqui que meu vizinho ligou o som. Se a gente pegar aqui outra tradução, ó, vou tentar fazer esse vídeo aqui durar no máximo 10 minutos, tá? Porque tem muito versículo para considerar. Apocalipse 3,12 aqui, na tradução Reina Valera, aqui diz assim: ao que vencer, eu lhe farei coluna no santuário do meu Deus, e nunca mais sairá dali. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de meu Deus, e meu novo nome. Então, em qualquer tradução que você pegar, você vai perceber Jesus se referindo ao Pai como sendo Deus dele. Mas se Jesus tem um Deus, ele não pode ser o mesmo Deus a quem ele se chama de meu Deus. É questão de lógica, é raciocínio simples. Vamos ler aqui também. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Fica chato ficar arrancando o celular e virando a câmera, mas vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele não é só o Pai de Jesus Cristo, ele é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós seres humanos temos um Deus a quem nos reverenciamos e adoramos, Jesus também tem um Deus a quem ele reverencia, a quem ele adora, a quem ele ama. O nome dele é Jeová. Tá? Então, Jesus tem um Deus, assim como nós temos um Deus. Sendo assim, ele não pode ser o Deus a quem ele se dirige. Se a gente pegar outros versículos, eu não vou fazer isso hoje para o vídeo não ficar gigante. Tem vários versículos na Bíblia onde mostra que todo o poder e autoridade que Jesus tem foi dado pelo Pai dele. Mas se Jesus fosse Deus em sentido pleno e absoluto, ele não precisaria receber nem poder nem autoridade de ninguém. Afinal, ele sendo Deus em sentido superlativo, ele não precisa receber nada de ninguém, já tem tudo. Então fica claro que esse ensino da Trindade é um ensino falso, tá? Ele não é corroborado pela Bíblia. Mas os trinitaristas usam João 10:30, João 1, então eu vou fazer vídeo sobre todos esses versículos que eles usam para provar a Trindade. Vou explicar esses versículos e vou mostrar também dezenas de versículos que não corroboram com esse ensino falso, tá bom? Tomara que o áudio e a imagem tenham ficado boa, né? Espero que vocês tenham entendido aqui minha linha de raciocínio, que ela foi bem simples, né? Se Jesus tem um Deus, ele não pode ser igual nem maior ao Deus a quem ele se dirige ou a quem ele reverencia, né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês aí, né? Eu espero que com o tempo que eu comecei a gravar vídeos recentes,
esses vídeos possam alcançar algumas pessoas que estão sendo enganadas aí com esses ensinamentos falsos, tá bom? Obrigado, até mais, até logo.